Louvemos a Deus, nosso Senhor, nesta manhã, no domingo que nós celebramos a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação, é a presença de Deus no meio de nós. Coloquemos as nossas intenções, a nossa oração nesse dia, porque nós queremos rezar. Rezando por todas as almas do purgatório, aquelas também que estão na eternidade. Cada um de nós pode lembrar também a intenção do seu ente querido. Colocar também nas mãos do nosso Deus a nossa semana. Continuando já as alegrias do ano novo, 2026. Rezar também pelas famílias que sofrem nas guerras. Rezar por aqueles que pedem emprego no início do ano. Pelas pessoas que estão nas prisões, nos hospitais. E de modo especial por toda a nossa família, as crianças. A Maria Cecília que está aqui, a Mariana, o Bento. Enfim, todas as criancinhas da nossa comunidade, o João Ícaro. Pedir sempre a paz e a bênção para eles, para seus pais e para suas mães. Iluminados pela luz do Espírito Santo, com alegria, cantemos. Vimos sua estrela no Oriente, e assim vimos adorar o Rei da gente. Vimos sua estrela no Oriente, e assim vimos adorar o Rei da gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós somos como os magos. E vamos ao encontro do menino, guiados pela estrela, pela luz do Espírito Santo. E nesse caminho de encontro com Jesus, o Senhor nos chama ao arrependimento. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós junto ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-os pela estrela, concedei-nos bendigno a nós, que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Alimar. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã, Efa e te cobri. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá, hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Libertará o de gentes que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terra pena e de gente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. São membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Vimos do Oriente adorar o nosso Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sacerdotes e os mestres da lei, lhes perguntavam onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim que está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser um pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu possa adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela, que tinha visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre um lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o domingo da Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Vimos a sua estrela, ele se manifestou no meio de nós. Cristo está no meio de nós, ele caminha conosco. Ainda vivenciando essa alegria do Natal, a liturgia de hoje então nos apresenta essa vinda do Senhor. Na primeira leitura do livro de Isaías, nós estamos lendo um trecho do capítulo 60. Já é o finalzinho do texto de Isaías. Esse capítulo 60 de Isaías está na terceira parte do livro do profeta. E a terceira parte do livro do profeta Isaías, ele trata sobre o pós-exílio, sobre a esperança que virá. O povo novamente venceu as trevas da escravidão. Saíram da Babilônia
e estão fazendo o caminho de volta para a sua terra, para Jerusalém. E a Nova Jerusalém é assim representada como a cidade da luz, a luz do Messias que eles esperam. Por isso o profeta nos diz: os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Isso para dizer que o rei que virá é maior que todos da terra. Ele é o Senhor. Para se cumprir o que Maria cantou, depois que recebeu o anúncio do anjo: eis que ele virá para derrubar dos tronos poderosos e elevar os humildes. Aqui se cumpre a profecia de Isaías para nós. E o Isaías então traz essa imagem de um povo que caminha, pois eles viram as riquezas além mar e mostraram o poderio de suas nações, e será como uma inundação de camelos e dromedários de Madiã. Viram todos os povos de Sabá, de Madiã, de Efa, ou seja, isso para dizer que o Messias vai ser o rei de todas as nações. Não vai ser mais um povo distanciado um do outro, mas todos os povos vão culminar na presença do Rei dos Judeus, que é o Cristo. Por isso, no Salmo nós meditamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Essa resposta do Salmo 71 é, portanto, a riqueza da caminhada do povo de Deus, que em meio a tanto sofrimento louvava ao Senhor, agradecia ao Senhor pela sua luz. Para nossas famílias, esse é o sentido. Em meio a tantas trevas, nós precisamos rezar e dizer: o Senhor é minha luz e proteção. O Senhor é o guia das nossas vidas. É Ele que vai iluminar as nações da terra. As nações da terra que estão fragmentadas. As guerras acontecendo, as brigas, né? Tantas famílias sofrendo por conta das guerras. Os Herodes que estão no meio da sociedade ainda hoje. Ainda hoje nós temos Herodes. Por isso no Evangelho, o contexto do Evangelho de hoje, que está no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, esse Evangelho, ele foi escrito, assim como todos os textos da Bíblia, eles não foram escritos de forma cronológica e nem tanto no tempo que o fato aconteceu. Os escritos do Evangelho, assim como outros textos da Bíblia, eles foram escritos ao longo da história do povo e da caminhada do povo de Israel. O livro de Mateus, de modo especial, ele foi escrito cerca de 70 anos, 70 a 90 anos, depois do nascimento de Jesus. O contexto desse evangelho de hoje, que nós estamos ouvindo aqui, da visita dos magos, ele tem um porquê ser escrito. E ele tem um porquê ter sido assim. De que forma? Vejamos. O nascimento do menino em Belém, na Judeia, que era a profecia do nascimento do Messias. Os magos que vêm para adorar o menino, representando os povos de toda a terra. O menino que é a luz em Jerusalém. A estrela que guia os magos até Jerusalém. Mas quando os magos entram em Jerusalém, a estrela se apaga. A estrela se some. Aí quando os magos saem depois de conversar com Herodes, a estrela volta a aparecer. E aí eles encontram o menino. O contexto desse evangelho foi escrito justamente no período em que Jerusalém tinha sido destruída, no ano 70 depois de Cristo. Então Jerusalém passava novamente por uma grande turbulência. A cidade, que era para ser o centro da fé do povo, estava destruída. O templo foi destruído. Portanto, a esperança do povo acabara. Então, o contexto em que a comunidade de Mateus escreveu esse texto
foi para dizer: o Cristo veio no meio de nós. Ele é a nossa luz. Ele vai superar os prepotentes. O próprio rei Herodes, que conta aqui no evangelho de hoje, ele está sendo ameaçado por um menino. Vejamos a arrogância do rei Herodes. O rei Herodes com medo de um menino. Um menino que nasceu de uma mulher que na história não era tão importante, porque vivia em Nazaré da Galileia, uma comunidade pobre, um marido trabalhador que, quando soube que a mulher estava grávida, quis abandoná-la, mas depois que ouviu a voz do anjo, assume Maria. Depois saem lá da Galileia e vão caminhando até a cidade de Belém, num jumento. Eu até ouvi o Padre Aureliano no sábado no programa, o Padre Aureliano contando, né? Ora, quem é mais hoje que quer andar de jumento? Né? Primeiro que se você for daqui para Itapoca, no lombo do jumento, você chega lá todo quebrado. Né? Porque o jumento tem a pisada dura. O pé do jumento é bem miudinho, o bichinho fica, né? Agora já pensou um jumento no meio de um pedregulho desse? Os reis andavam em cavalos. A pisada é mais macia, né? O animal é maior. Os reis andavam em cavalo. Mas Jesus andava no jumentinho. Então, o José foi com Maria para Belém. E então aconteceu esse fato. A tradição nos diz que eram 3 os reis magos. No Evangelho não conta que eram 3. Os textos apócrifos sim, falam que eram 3. Mas por que nós dissemos que eram 3 reis magos? Porque eram 3 presentes. Aqui citam 3 presentes. Não necessariamente seriam esses 3 presentes. Mas o 3 também tem um significado importante. A realeza. O 3 tem sentido de realeza. E quando os magos apresentam os presentes para Jesus, aqui no texto da comunidade de Mateus, tem um significado importante. O ouro representando a realeza do menino. O incenso representando o seu sacerdócio. E a mirra falando sobre a morte com que o menino iria sofrer. E ele já nasce ameaçado de morte. O rei Herodes já manda matar, inclusive, as crianças de até 2 anos de idade. Mais de 2.000 crianças foram mortas naquele período, tentando matar Jesus. Então, o que essa liturgia de hoje nos apresenta? Nos apresenta o que Paulo apresenta à comunidade de Efésios, que era um povo pagão. Crer no Evangelho. As nossas famílias precisam ser deixadas guiar pela luz do Cristo. Nós vimos que a luz não brilhou para Herodes. A estrela não apareceu para Herodes. Mas por que a estrela não apareceu para Herodes? Porque Herodes tinha um coração fechado para Deus. No coração de Herodes não cabia Deus. Porque no coração dele estava cheio da arrogância, da individualidade e do poder. Assim também somos nós. O nosso coração, se ele estiver cheio de arrogância, poder, individualidade, não cabe Deus. Não tem lugar para Deus. Porque Deus é humildade. Deus é amorosidade. Deus é amor. Onde há ódio, não pode caber amor. Agora sim, o amor pode vencer o ódio. O amor pode superar todas as dificuldades. A nossa oração, sim, transforma a nossa vida. Por isso, o sentido de adorar o Senhor, de prostrar-se. O Evangelho no versículo 11 diz: quando entraram na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. O sentido aqui da palavra ajoelhar-se e adorar, na língua de Jesus, não é nem tanto de adorar,
Mas, num sentido, os exegetas e os teólogos, ao reinterpretar esse trecho do Evangelho, o sentido é: eu vim para servir. A melhor tradução seria essa. A melhor tradução para esse texto seria: Senhor, estou aqui para servir. O texto coloca adorar, mas para nós hoje, adorar o Senhor é estar a serviço. Adorar, quando que eu adoro o Senhor, Marcelo? Adoro o Senhor quando eu cuido da minha família. Eu estou adorando o Senhor. Estou adorando o Senhor quando eu faço o meu trabalho valer a pena. Eu estou adorando o Senhor quando encontro meus irmãos e minhas irmãs e construo a paz. Esse é o sentido. Servir. Servir. Porque para Cristo, nós temos que fazer o contrário desse mundo. E eu tenho meditado muito sobre isso. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso. O cristão tem que fazer o caminho do contrário. Se quiser ser o primeiro, seja o último. Se quiser viver bem, esteja a serviço. Se quiser ser grande, seja pequeno. O mundo ensina a acumular. Jesus ensina a partilhar. O mundo ensina a odiar. Jesus ensina a amar. O mundo ensina a fazer guerra, destruir as famílias. Jesus ensina a unir as famílias, amar, cuidar. O mundo ensina, fica dormindo em casa até meio-dia. Cristo nos diz: levanta e vai me adorar. Levanta e vai para o meu templo. Levanta e vai para a casa da minha mãe. Essa é a visão que nós estamos tendo aqui hoje. E concluo com um outro trechozinho interessante do Evangelho. O Evangelho de hoje não fala em José. O Evangelho diz que os magos, que eram homens sábios, pagãos, o texto diz que encontraram o menino e sua mãe. O Evangelho nem fala Jesus e Maria. Nós deduzimos que é Jesus e Maria. Mas o texto fala o menino e sua mãe. Isso para representar cada um de nós. Filhos, o menino é o povo de Israel. A mãe é Jerusalém. Aqui é uma chave de leitura do Evangelho. Vimos o menino e sua mãe. Ou seja, Jerusalém não está abandonada. Jerusalém deu a luz ao Messias. Nasceu o Salvador para nós. Vamos acolhê-lo. Esse é o grande ensinamento. Assim também é a mãe de Jesus, Maria. Peçamos, portanto, a intercessão dela, para que possamos, assim, também adorar o seu Filho. O seu Filho. E que o Imaculado Coração de Maria nos dê também a sua bênção e a sua graça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos santos, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, estamos mortos, ressuscitou três dias, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, divino grau de misericórdia. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas preces, as nossas orações que estão em nossos corações. No silêncio do nosso coração, possamos apresentar o nosso pedido ao Senhor. Por intercessão de Maria, ouvi o Senhor. Por intercessão de Maria, ouvi o Senhor.
elevemos a nosso Deus a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Amor de Jesus. Graças e louvores seja dado a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores seja dado a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores seja dado a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, santifica três e mas ele só para o O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Senhor, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e viver com amor sincero os mistérios que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, pegados de Deus. A vós suspiramos, gemendo, chorando em lágrimas. Que eis após o advogado nosso, Deus nosso, misericordioso, meu Rei. Depois desses tempos, mostrai Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, clemente, piedosa, doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agradecer ao nosso bom Deus, né, por essa manhã, por esse dia que nos concede, esse dia que a gente celebra a Epifania do Senhor, né, que nós podemos ser também guiados pela estrela do Menino Jesus, né, na nossa vida.
na vida de cada um de nós, na vida da nossa família, né? Na vida da nossa comunidade, que seja uma caminhada de fé. Que Maria passe à nossa frente, né? E possa guiá-los juntamente com seu Filho Jesus. Na quarta-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser, à noite, né? Com o nosso texto da família. E sexta-feira com o texto da misericórdia. E domingo nós aqui de novo, se Deus quiser, com a graça de Deus, que domingo celebramos o batismo do Senhor, né? Então, que Deus possa assim nos abençoar a todos, né? Que tenhamos um dia bem proveitoso e feliz com as graças de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos receber a bênção de Deus para o nosso dia, o nosso domingo. Eu sei que nesse dia de início de ano, final de ano, os dias parece que se misturam, né? Agora nós organizar. Não saber se é domingo, se é, né? Uma segunda com a cara de. Uma sexta com a cara de segunda e uma quinta-feira com a cara de domingo, né? Fica assim, né? É porque a gente tá naquela rotina dos trabalhos, né? E aí quando a gente para um pouquinho um dia, aí fica aquela. Mas a gente vai recomeçando, né? Retomando a nossa caminhada e a nossa missão. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da família sagrada Jesus, Maria e José, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Vamos em paz, o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Pelas Estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo